O que sempre destacou a franquia Missão Impossível no universo das séries de ação em Hollywood foram as longas sequências de ação que eram muito elaboradas, tecnicamente deslumbrantes, por isso mesmo tensas e únicas. Quando você pensa, por exemplo, no primeiro filme lá de 1996, você pode esquecer o que acontecia na história, mas você vai lembrar certamente do Tom Cruise pendurado por um cabo de aço, descendo na sede da CIA, com aquela gota de suor escorrendo da testa e que não pode cair porque vai soar o alarme a qualquer momento e a missão dele vai ter que abortar. Da mesma maneira, você pode não lembrar da história do 2, mas você vai lembrar dele escalando aquele canyon, você pode não lembrar da história do 4, que é o protocolo fantasma, mas vai lembrar dele descendo do Burj Khalifa em Dubai, ou então pendurado na porta do avião decolando em Nação Secreta, que é o 5º filme, e daí por diante. Em Missão Impossível, o acerto final, que é o 8º longa da franquia, esses set pieces inesquecíveis e inacreditáveis estão presentes, mas apenas na hora final de projeção em um filme que tem quase 3 horas, porque durante 1h30, principalmente na primeira metade do filme, o que a gente tem é um longo falatório, vários diálogos expositivos que ficam tentando explicar uma história muito mais complexa do que precisava ser. Ethan Hunt, Tom Cruise, precisa mais uma vez trabalhar com o governo dos Estados Unidos a fim de derrotar a inteligência artificial, conhecida como a entidade, e evitar uma tragédia nuclear. E é basicamente isso que você realmente precisa entender sobre a história desse último, provavelmente Missão Impossível, todo o resto é blá blá blá. Inclusive, grande parte do problema desse último filme está na tentativa de transformar vários filmes que não foram pensados para ser uma longa sequência extremamente conectada de eventos em uma franquia coesa. Então o que o filme vai ficar tentando fazer durante boa parte da projeção é estabelecer conexões que não haviam sido planejadas entre os filmes anteriores e esse, o pé de coelho, que era o MacGuffin lá do 3º filme do J.J. Abrams, vai ter uma conexão com a entidade agora. Vão aparecer personagens que são filhos de personagens de outros filmes, eu não preciso aqui falar de quais filmes ou de quais personagens eu estou falando. Tem um momento em que o Ethan Hunt chega diante de vários agentes da CIA e eles começam a brifar um ao outro de quem é o Ethan Hunt e falar, olha, esse é aquele cara que fez tal coisa, esse é aquele cara que fez tal coisa, e a gente começa a ver flashbacks dos filmes anteriores. Tem vários momentos ao longo da história em que o Christopher McQuarrie, que é o diretor e roteirista do filme, e os seus co-roteiristas vão tentar encaixar esses flashbacks de cenas, inclusive, dos outros filmes para dar um ar de fechamento de uma longa jornada conectada, o que a gente sabe que não era a intenção da série. Isso faz com que a primeira hora do filme, ou quase 1h30 do filme, sejam basicamente um grande Previously on Mission Impossible. Sabe quando você assiste a séries que precisam no começo, eu tô vendo agora a 2ª temporada de The Last of Us, por exemplo, nos lembrar de eventos dos episódios anteriores, muitas vezes nos lembrar de coisas que aconteceram na primeira temporada, nas temporadas anteriores. O filme faz isso, só que ao invés de fazê-lo durante 2 minutos, uma espécie de trailer no começo do filme, ele leva 1h30 que é lotada de diálogos expositivos e, consequentemente, sem graça. Sempre que os personagens vão executar uma tarefa, colocar um plano em prática, eles precisam sentar e ficar conversando, descrevendo oralmente o que eles vão fazer, ao invés de ir e fazer. Tem até uma cena em que o filme usa uma montagem paralela com 2 grupos de personagens que estão em locais bem diferentes, e os personagens dos 2 locais ficam complementando a fala um do outro pra gente, sabe? Um personagem fala, ah, então se isso acontecer, aí o outro personagem que tá lá do outro lado do mundo fala, aí acontece isso, e isso dura vários minutos, quando na verdade o que a gente quer ver quando a gente tá assistindo a um filme de Missão Impossível é o pau quebrar, são cenas de ação, e como o Tom Cruise colocou muito bem no perfil dele lá no Instagram, a gente quer ver ele correr. Ele colocou lá, correndo nos filmes desde 1982. Pois é, Tom Cruise, então por que aqui você só corre e você só é o Tom Cruise de Missão Impossível na hora final da projeção? Quando o filme realmente abraça a ação, aí sim, tem 2 sequências, pelo menos, que vão entrar realmente pra história da franquia como 2 das melhores sequências, dos melhores set pieces até agora. O melhor deles é a longa sequência no fundo do Oceano Pacífico, em que o Ethan Hunt precisa descer para vasculhar os escombros de um submarino russo. E nesse momento, o diretor, que é o Christopher McQuarrie, toma uma decisão muito interessante, que é, o filme quase todo é
exibido em widescreen, em tela larga, mas nesse momento, quando ele mergulha, o filme abre a tela para ocupar todo o espaço do IMAX. A gente sabe que o Tom Cruise é um advogado da experiência cinematográfica na maior tela possível, com o melhor sistema de som, então esse é um momento quase que de exclusividade para o IMAX. Eu não assisti ao filme em IMAX, mas eu assisti no XD da Cinemark, que tem essa proposta, né, de ter aquela tela maior, e realmente é uma sequência tensa, é uma sequência tecnicamente impecável, que você fica ali roendo as unhas, é Missão Impossível em estado de graça, assim como na sequência que não é tão única, mas que é igualmente competente e tensa, em que o Tom Cruise persegue outro personagem num avião monomotor, e ele não só fica pendurado, o que ele já tinha feito antes em Missão Impossível Nação Secreta, mas dá vários loopings, fica de ponta cabeça, se pendura, luta com o cara lá no céu enquanto o avião tá voando ainda, também é uma sequência muito legal. Mas como eu falei, essas duas sequências estão localizadas na hora final, que é, consequentemente, a melhor hora de Missão Impossível Acerto Final. Não acredito que esse vai ser o último filme de Missão Impossível, mesmo que tematicamente ele tente se colocar como um fechamento da franquia, como eu falei, mas eu torço para que, caso Missão Impossível realmente volte, os filmes comecem a ser dirigidos por outros diretores e não pelo Christopher McQuarrie, que é um bom diretor, mas que acabou virando meio que um funcionário do Tom Cruise, assim como o Joseph Kosinski, que foi o diretor de Top Gun Maverick, que eu acho que é a franquia que o Tom Cruise vai querer abraçar agora, vai querer investir mais nela, mas que eu acho que também se beneficiaria por um pouco mais de rotatividade, como tinha na franquia Missão Impossível antes do Christopher McQuarrie assumir o controle. Entre aspas, porque a gente sabe que a franquia sempre foi e se tornou cada vez mais do Tom Cruise, inclusive artisticamente falando. Quero muito saber de vocês o que vocês acharam de Missão Impossível o Acerto Final. Me digam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receberem notificações quando houver vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau.